Muito bem, pessoal. Agora nós vamos tratar aqui, né, de modo mais detalhado, de modo mais aprofundado sobre cargo, emprego e função pública. Legal? A gente já comentou lá, quando falamos dos agentes administrativos, na diferença ali entre o servidor público, o empregado público e o agente temporário. Agora a gente vai costurar esses conceitos sob um outro prisma, tá? Para que realmente isso aqui fique bem consolidado, porque é tema importante, é tema praticamente certo em prova. Olha só. Vamos tratar aqui da diferença, né, das semelhanças e também das distinções entre cargo, emprego e função pública, tá? Quando a gente fala em cargo público, nós estamos falando, quando a gente fala em cargo e emprego também, nós estamos falando em situações um pouco mais duradouras de pessoas que estão ali ocupando um posto, uma posição na administração pública. Quando a gente fala em função, pessoal, são situações mais transitórias, tá? São vínculos mais passageiros de agentes que acabam agindo também em nome do Estado. Olha só, aqui, né, vamos primeiramente distinguir o cargo público do emprego público. Olha só, pessoal, quando a gente fala em cargo público, nós já até havíamos adiantado anteriormente que o servidor público é aquele que ocupa um cargo público. Legal? O vínculo, né, o cargo público, os seus direitos, os seus deveres, as situações em que ele poderá perder o cargo, tá? Isso tudo é definido em estatuto. Legal? O estatuto nada mais é do que uma lei editada por determinado ente federativo que vai trazer ali o chamado regime jurídico, conjunto de regras e deveres destes servidores públicos. Onde é que eu encontro cargos públicos, pessoal? Onde que eu encontro cargo público? Em regra, em entes de direito público, tá? Estou falando aqui, de novo, vamos frisar esse ponto, estou falando aqui na administração direta, tá? Todos os poderes, nas autarquias e nas fundações públicas de direito público. Em regra, é lá que eu vou encontrar cargos públicos, tá? Cargos públicos ocupados ali por servidores públicos. Legal? Nós temos aí duas espécies, né? O cargo público efetivo e o cargo público em comissão. Tá? Relembrando aqui, resgatando alguns desses conceitos. O cargo público efetivo é aquele que depende da prévia aprovação em um concurso público. Legal? Então, o efetivo, pessoal, é o concursado. Tá? É aquele que se submete a um estágio probatório. E é aquele que, após 3 anos de efetivo exercício do cargo, ele poderá adquirir a estabilidade no serviço público. Tá bem? Agora, o comissionado, ele também ocupa um cargo público, tá? Seus deveres, os seus direitos também vão constar de um estatuto, ele também será chamado de servidor público propriamente dito, mas o que vai acontecer é que este cargo será de livre nomeação e livre exoneração. Vez ou outra aparece em provas a terminologia ad nutum, né? Aparece lá o latim, ad nutum, livre nomeação ad nutum. Né? Então esse não depende, tá? A nomeação de um servidor em comissão não depende da prévia aprovação em concurso público. Então o vínculo é passageiro, o vínculo é menos duradouro, ele não se sujeita a estágio probatório, legal? E ele também não terá direito à estabilidade no serviço público. Tá? Pode exercer ali muitos anos, pode ser um excelente servidor, fato é que o vínculo que ele ocupa é um vínculo em comissão, então não terá direito a estágio probatório, tampouco à estabilidade. Legal? Muito bem. Agora, quando a gente fala em emprego público, vamos ganhar um pouco de espaço aqui, quando a gente fala em emprego público, nós estamos falando naqueles lugares ocupados ali, né, presentes na estrutura dos entes públicos, que são ocupados por empregados públicos. São vínculos regidos não por um estatuto, mas pela CLT. Legal? São pessoas, olha só, empregado público.
Empregado público da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Serpro, por aí vai. Né? O que acontece? Ele presta um concurso público, em regra, ele presta um concurso público e ele, em determinado momento, ele vai lá e ele é chamado para celebrar um contrato de trabalho. Legal? Por quê? O vínculo dele é um vínculo contratual, é um vínculo regido pela CLT. Tá? Existe aqui o contrato de trabalho. Ele precisa ter o quê? A CTPS, aquela azulzinha, né? Carteira de Trabalho e Previdência Social, lá no dia da contratação, né? Ele leva lá a carteira de trabalho junto com todos os outros documentos, né? Entrega lá e é anotado o vínculo na carteira de trabalho porque ele é um empregado público. Já no caso do servidor público, pessoal, ele não celebra contrato de trabalho. Tá? O que é celebrado aqui no caso do cargo público, do servidor público, é um termo de posse. É um termo de posse, não tem contrato de trabalho, não tem CLT, diferentemente aqui da situação do empregado público. Onde é que eu encontro empregos públicos, empregados públicos? Em regra, amigos, nos entes públicos de direito privado, tá? E aí eu estou falando aqui de empresas públicas, de sociedades de economia mista e também das fundações públicas de direito público. O Supremo Tribunal Federal, ainda que exista alguma divergência, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu que fundação pública, de direito público não, de direito privado, né? O Supremo reconheceu que fundação pública de direito privado, os seus agentes serão considerados empregados públicos. Legal? Então, em regra, o emprego público, ele é encontrado ali no interior dos entes de direito privado, empresas estatais, de um modo geral, fundações públicas de direito privado. Agora, olha só, eu quero comentar aqui com vocês, a título de aprofundamento, algumas situações excepcionais que nós poderemos ter emprego público dentro de pessoas jurídicas de direito público. Legal? Então, é pessoa jurídica de direito público, legal. Daldi, tem cargo público? É servidor público? Não. Foge à regra geral, serão empregados públicos contratados pela CLT. Isso aqui é importante, tá? A gente tem aqui alguns desdobramentos relativamente recentes que podem aparecer na sua prova. Então, olha só, atenção aqui para esse trecho da aula. Muito bem. Em regra, pessoal, os agentes comunitários de saúde, tá? Em regra, e os agentes de combate à endemia, mesmo quando eles são contratados ali por uma prefeitura, por um município, tá? Que é pessoa jurídica de direito público, eles poderão ser contratados por meio de vínculos seletistas. Legal? Então é uma situação excepcional de agentes públicos que trabalham ali para pessoas jurídicas de direito público, mas que são empregados públicos. Legal? Foge aquela regrinha geral, né? Até algum tempo nós tínhamos uma regra muito clara. É pessoa jurídica de direito público? É. Então os seus agentes são servidores públicos. É pessoa jurídica de direito privado? Legal. Então seus agentes, em regra, são empregados públicos, né? Mas há situações em que eu vou mesclar estas duas consequências. Uma delas diz respeito à contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Em regra, serão empregados públicos, mesmo sendo contratados no interior de pessoas de direito público. Legal? O que mais? Outra situação, outra exceção, e aqui uma exceção um pouco mais recente, diz respeito aos consórcios públicos. Tá? Em 2019, pessoal, em 2019, surgiu uma lei que alterou a lei dos consórcios públicos. Consórcio público, Lei 11.107. Muito bem. Alterou a Lei 11.107 e passou a dispor que os agentes dos consórcios públicos, eles serão considerados empregados públicos, mesmo se o consórcio público for de direito público. Como assim, Daldi? Que história é essa aí de consórcio público? Bem, pessoal, é o seguinte, olha só. Vamos trazer aqui uma tela em branco, tá? Consórcio público. Consórcio público
nada mais é do que a associação de dois ou mais entes federativos que se unem para prestar serviços públicos de maneira associada, tá? Dois ou mais entes federativos que se unem na prestação de serviços públicos. Exemplo, olha só. A gente sabe, né, que a gente está ministrando essa aula aqui do Distrito Federal. E ali em volta do quadradinho, né, que é o Distrito Federal, existe o chamado entorno, né, entorno de Brasília, entorno do Distrito Federal. E esse entorno, pessoal, ele pertence, a bem da verdade, ao estado de Goiás. Legal? O que aconteceu? O Distrito Federal se consorciou ao estado de Goiás para prestar serviços públicos nesta região do entorno. Legal? Então, consórcio público nada mais é do que aquela ideia, né, que a união faz a força. Né? Então surgem ali dois entes federativos, dois entes políticos, se unem, se consorciam, né, por meio de um contrato, e eles viabilizam ali a prestação de serviços públicos de maneira mais eficiente, com mais qualidade ali em determinada região, área de abrangência. Tá? Olha só. Consórcio público, ele tem uma peculiaridade. Ele é um contrato, tá? Ele é um contrato, mas ele é um contrato que irá possuir uma personalidade jurídica. Legal? Opa, é isso aí, ele possui uma personalidade jurídica. Tá? E esse contrato, né, esse consórcio público, ele pode possuir uma personalidade jurídica de direito privado ou de direito público. Tá? É uma faculdade ali desses entes que se consorciam, eles vão definir se o consórcio vai ser de direito público ou se será de direito privado. Muito bem, o que está nos dizendo atualmente a lei dos consórcios públicos é que tanto faz, mesmo em qualquer dessas duas situações, o consórcio irá contratar empregados regidos pela CLT. Legal? Então, a partir de 2019, nós passamos a ter mais uma exceção de pessoa jurídica de direito público contratando empregado e não servidor. Legal? Foge à regra geral, né? De algum modo, Daudi, quebra o regime jurídico único, né? Talvez, essa é uma tese que pode ser defendida, tá? Porque a pessoa jurídica, o consórcio de direito público, ele é caracterizado aqui como sendo uma autarquia, tá? É a chamada autarquia interfederativa, autarquia consorcial, tá? Então é uma autarquia contratando ali emprego público, né? Contratando empregados regidos pela CLT. Legal? Né? Fato é, para nós é importante nós conhecermos aí esta segunda exceção, tá? Originária aqui dessa alteração de 2019 na lei dos consórcios públicos. Mas tem mais uma exceção, tá? Agora é uma exceção que não está, que está assim na legislação, mas o que aconteceu? Em 2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de os conselhos profissionais contratarem empregados sob o regime seletista. Legal? Aqui houve uma decisão, pessoal, em junho de 2020, reconhecendo a constitucionalidade de alguns dispositivos que autorizavam, né, que diziam ali expressamente que Conselho de Fiscalização Profissional, os empregados seriam contratados mediante regime seletista. E daí, Daudi, qual que é a grande importância disso? Pessoal, é o seguinte, Conselho Profissional, CREA, CRM, CRO, CREFITO, né, todos esses conselhos de fiscalização de atividade profissional são considerados autarquias, pessoas jurídicas de direito público, exercem poder de polícia, legal? E são as chamadas autarquias corporativas, tá? Mas, embora sejam pessoas de direito público, eles poderão contratar empregados regidos pela CLT. Então anote aí mais esta exceção, tá? Ao lado dos agentes comunitários, nós temos agora os empregados dos consórcios públicos, mesmo de direito público, e também os empregados dos conselhos de fiscalização profissional, né? Tem vínculo ali regido pela CLT. Bacana? Muito bem, pessoal.
Então, essa é a primeira distinção aí entre empregado público, né, entre cargo público e emprego público. E eu quero aproveitar aqui para comentar um pouco com vocês sobre o chamado RJU, o Regime Jurídico Único. Regime Jurídico Único, ele está previsto no artigo 39 da Constituição Federal, tá? Esse dispositivo chegou a ser alterado lá em 98 por meio da emenda constitucional número 19. Legal? E o que aconteceu? O Supremo Federal, ele declarou a inconstitucionalidade da emenda nesse ponto aqui, tá? E por meio da ADI 2135, né, o que você pontuou lá foi uma inconstitucionalidade formal, né? Falta ali de alguns votos exigidos no quórum de aprovação das emendas constitucionais. Fato é, pessoal, que voltou a valer, a partir dessa decisão aqui da ADI 2135, voltou a valer a redação original do caput do 39 da Constituição Federal, que diz o seguinte, olha só: a União, o Estado, o Distrito Federal e municípios instituirão no âmbito de sua competência o chamado Regime Jurídico Único de Pessoal e planos de carreira para os servidores. Servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Legal? Se a gente pega, por exemplo, no âmbito federal, né, a União, ela criou lá, por meio da Lei 8.112, de 1990, né, ela criou ali as regras, né, o seu regime jurídico para os seus servidores públicos civis. Legal? Então, o regime jurídico único para os servidores federais consta lá da Lei 8.112 de 1990. Tá? O que pode aparecer na sua prova, pessoal? O alcance, quem é abrangido pelo regime jurídico único. E aí a resposta está bem aqui. São a administração direta, tá, de todos os poderes, as autarquias e as fundações públicas. Né, que é o que está aqui, ó, no finalzinho do caput do 39. Tá? Então, a chamada administração direta, autárquica e fundacional, os seus servidores são alcançados pelo regime jurídico único. Daudi, e quanto às fundações públicas, como é que fica? São apenas as de direito público ou as de direito privado também? Pessoal, se na sua prova aparecer apenas isso, né? Administração direta, autarquia e fundacional poderão instituir ali o regime jurídico único, isso aí vai estar correto. A grande maioria das questões de prova não adentra ali nesse mérito se a fundação pública é de direito público ou de direito privado, né? Que isso é algo criado ali pela jurisprudência do Supremo e pela doutrina. Então, é importante que a gente tenha aqui esta literalidade do 39 na mente. Mas, se a questão for aprofundar um pouco mais, nós vamos nos lembrar que atualmente o Supremo tem defendido que esse regime jurídico único, tá, que diz respeito à contratação de servidores, cargos públicos, ele alcança as fundações públicas de direito público e não as de direito privado. Tá legal? O que vai acontecer? Cada ente federativo vai criar ali o seu conjunto de regras. Então existe aqui uma pluralidade de normas. Existe o regime jurídico único da União, o regime jurídico único do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, do Distrito Federal. Então cada ente federativo cria ali a sua lei, né, criando ali o seu regime jurídico único. Bacana? Muito bem. Até agora nós tratamos da distinção entre cargo e emprego. Agora a gente vai mudar um pouquinho, né, o rumo dessa prosa e vamos falar aqui na função pública. Né? A função pública, nós já até comentamos anteriormente que o agente temporário, ele exerce uma função pública, não é nem cargo nem emprego, é uma função pública. Mas a gente tem função pública atualmente em duas situações. Tá? Isso aqui, vez ou outra, aparece em prova. Olha só, quando a gente fala em função pública, tá? Função pública é tudo aquilo que não é cargo e nem emprego. E atualmente existem duas espécies de funções públicas. As funções de confiança, legal? E aquelas exercidas pelos temporários, pelos servidores ou agentes temporários. Tá bom? Daudi, me dê exemplos aí, né? Exemplo de função de confiança, pessoal. A função ali, por exemplo, de assessor de um ministro, tá? De um ministro de um tribunal, né? A função ali, por exemplo, de chefe de departamento,
tá? De chefe de determinado departamento, ou de diretor, tá? De diretor, por exemplo, de um ramo lá do Ministério Público, de um diretor de um tribunal. Legal? Então, são situações de servidores públicos que irão exercer uma função de confiança, a famosa FC. Legal? E aí você, imagina só, você já é servidor público, você prestou o concurso público, né, já está lá empossado ali no cargo, inclusive você é um servidor efetivo, é o concursado, e você, né, vai desenvolvendo ali um trabalho bacana, né, todo mundo ali no seu órgão gosta do seu trabalho, fala, opa, aquele camarada ali é bom de serviço. Então o que acontece? De repente surge lá uma oportunidade e você passa a ser, né, designado para exercer uma função de confiança. Tá? Então você está ocupando um cargo público e passa também a exercer uma FC, uma função de confiança. Você vai ser um chefe, tá? Você vai ser um diretor, vai ser um assessor, em virtude de exercer aqui uma função de confiança. Tá bem? Olha só, neste caso, reparem, a função de confiança ela tem uma natureza mais permanente do que na outra situação. Tá? Aqui você vai exercer ali o cargo, a função de assessor, de chefe, de diretor ali do tribunal, de modo indeterminado, né? Sem saber ali a época em que vai se extinguir o exercício daquela função. Né? Você pode exercer ali durante 1, 2, 3, 5, 10 anos, tá? Eu, por exemplo, já exerci função de confiança lá no Tribunal de Contas da União, né? Durante 2 anos, depois durante 3 anos, tá? Então, né, não são situações em que existe ali já uma predeterminação do prazo, como ocorre aqui na situação do agente temporário. Tá legal? Na função exercida pelo agente temporário, como o próprio nome está dizendo, existe aqui um vínculo, né, efêmero. Então ele é contratado ali para exercer a função de recenseador do IBGE durante 1 ano. Ele é contratado para ser professor substituto, substituto não, professor temporário, durante 2 anos. Legal? Então, de um lado nós temos algo mais permanente, do outro nós temos um vínculo mais temporário. Legal? E outra diferença, essa aqui crucial para fins de prova, é o seguinte. Na função de confiança, tá? Esta aqui, pessoal, ela só pode ser exercida por quem já ocupa um cargo efetivo. Legal? Então essas funções de chefia, direção, assessoramento só podem ser exercidas por concursados, por ocupantes de cargos efetivos. Tá? E aí você vai receber ali a remuneração do seu cargo e mais, né? Pega ali o contra-cheque, vamos supor. Vamos falar de coisa boa, né? Pega ali o contra-cheque ali do camarada ali naquele mês. Mês lá de janeiro de determinado ano. Então vem lá, por exemplo, a remuneração do cargo, ali 20 mil reais. E além da remuneração do cargo, surge lá a gratificação do exercício da FC, função de confiança, por exemplo, mais 4 mil reais, né? E aí você vai receber ali de bruto 24 mil reais, tá? Mas, lembrando, só exerce a função de confiança, só pode exercer o ocupante cargo efetivo. Diferentemente, é a situação do agente temporário, tá? Porque o agente temporário, né, para o exercício dessa função temporária, não se exige ali um vínculo prévio com a administração pública. Tá legal? O recenseador do IBGE, aquele nosso exemplo lá do pesquisador, por exemplo, temporário de uma universidade, tá, do Instituto de Pesquisa. Então ele não precisa ser um concursado, ele não precisa ter um vínculo prévio para que ele possa exercer aquela função. Na verdade, pessoal, aqui, ó, o exercício desse agente temporário, né? O exercício aqui dessa função de confiança, de funções de confiança de um modo geral, não depende de prévia aprovação em concurso público. Tá? Prévia aprovação em concurso público. Diferentemente do que nós vimos em relação a cargo e emprego público. Para cargo e emprego, a regra geral é prévia aprovação em concurso público. Tem exceção? Tem. Por exemplo, cargo em comissão. Tá? Tirando essas situações excepcionais, a regra geral para cargo e para emprego é concurso público prévio. Aqui, para função de confiança, não. Para função pública, né? Para função, de um modo geral, não se exige uma prévia aprovação em concurso público.
Tá? Aqui, especificamente no caso dos temporários, ele vai prestar ali, muitas vezes, um processo seletivo simplificado, o famoso PSS. Então surge lá o processo seletivo simplificado para professores do GDF, processo seletivo simplificado para temporários do Ministério da Economia. Tá legal? Então, eles vão exercer funções em caráter temporário e eles não precisam possuir um vínculo efetivo. Legal? Muito bem. Falamos aí, sobre distinções entre cargo, emprego e função. Eu quero comentar aqui alguns detalhes adicionais com vocês. Tá? Olha só, tem um raciocínio aqui que vez ou outra aparece em prova, é preciso que vocês estejam preparados. Vejam, nem toda função pública vai corresponder a um cargo ou emprego. Tá? Nós vimos aqui que existem funções, as funções públicas que nós comentamos, elas não designam nenhum cargo, nem um emprego. É o nem. Não é nem cargo, nem emprego, é função pública. Agora, todo cargo e todo emprego público, ele designa uma função pública. Tá? O cargo e o emprego consistem no lugar jurídico, no lugar na estrutura administrativa ali, que pode ser ocupado por determinado servidor, por determinado empregado. Agora, função, pessoal, é o conjunto de atribuições. O que pode fazer, o que deve fazer o ocupante do cargo, o ocupante do emprego ou exercente da função. E sempre há função, tá? O emprego, eles têm uma função associada a ele, o cargo tem uma função associada a ele, tá? E, claro, a função pública que nós estamos comentando, seja a função de confiança, seja a função ali exercida pelo temporário, ela, claro, também possui ali um conjunto de atribuições relacionadas a ela. Agora, se a gente fala aqui em criação, transformação e extinção, a regra geral é que a criação de cargo, emprego e função dependam de lei. Legal? Parte da doutrina até defende que, tratando-se de função ali do temporário, aquela função do agente temporário, parte da doutrina defende que a função do agente temporário ela não precisa ser criada por meio de lei, lei em sentido formal, ela poderia ser criada por meio de outros atos normativos, tá? Porque aqui o artigo 48, inciso 10, ele está falando em lei em sentido formal, aquela lei aprovada pelo Poder Legislativo. Agora imagine só, existem situações de contratação ali de agentes temporários que elas são urgentes. Surge lá, por exemplo, uma necessidade urgente de se contratarem pessoas para atuar ali na saúde pública de determinado município. Então não dá tempo de passar ali pelo processo legislativo, muitas vezes moroso, de edição de uma lei. Então parte da doutrina defende, como por exemplo Maria Silvia Zanella de Pietro, que a função poderia ser criada mesmo sem uma lei em sentido formal. Mas isso é algo que se aplica apenas para esta função do temporário propriamente dita, não se aplica para cargos e empregos em geral. Tá legal? Agora, em relação... isso aqui vale para criação, transformação e extinção. Em regra, exige-se lei, tá? E lei formal, lei propriamente dita. Agora, se a gente vai lá no artigo 84, inciso 6º da Constituição, nós vamos ver que o decreto editado, por exemplo, pelo presidente da República, ele pode extinguir, ele não pode criar, ele não pode transformar, mas ele poderia extinguir cargos e funções quando estiverem vagos. Legal? Então, regra geral, pessoal, extinção de cargos, empregos e funções por meio de lei. Agora, nós até tivemos, no início do governo Bolsonaro, nós tivemos a manifestação desse poder aqui, do decreto autônomo extinguindo cargos, inclusive cargos em comissão. O que aconteceu? O governo federal tomou posse, e havia ali uma série de servidores comissionados e eles queriam extinguir aqueles cargos, até para enxugar ali, contenção de despesas. Como o governo não poderia extinguir aqueles cargos por decreto, se eles estão ocupados, o que o governo fez? Exonerou todo mundo, exonerou ali milhares de servidores comissionados. No dia seguinte, editou um decreto extinguindo todos aqueles cargos, porque a partir daquele momento eles já estavam vagos.
Legal? Então, extinção de cargos, se estiver vago, pode se dar mediante decreto, né? Salvo essa hipótese, o restante se dá por meio de lei. E o que mais, pessoal? Concurso público, a gente já comentou, concurso público é regra para provimento de cargos e empregos, não se aplica esse mandamento constitucional do 37º para as funções. Legal? A função pode ser ali designada sem um concurso público prévio. E para a gente fechar aqui, pessoal, vamos fazer aqui essa consolidação colocando lado a lado cargo, emprego e função, tá? Cargo público ocupado por servidor, tá? Todo cargo possui uma função, a gente já comentou. Regra geral, provimento mediante concurso público, tá? Regime estatutário, que é um regime de direito público. Tem cargo em comissão, tem ali o cargo efetivo. Existe também o cargo em comissão livre, nomeação e exoneração, não requer a prévia aprovação em concurso público. Legal? Emprego público, né? Ele é ocupado ali por um empregado público, todo emprego possui uma função, regra geral, concurso público, regime seletista, que é um regime predominantemente direito privado. Legal? Função pública, nós temos ali a função de confiança, né? A FC, ou o temporário, tá? A função é o nem emprego, nem cargo. Em regra, não se exige concurso público, em algumas situações o processo seletivo simplificado e, além disso, está sujeito aqui a um regime jurídico especial, tá? Um contrato de direito público, não é nem estatutário, não é nem o regime seletista. Legal? Vamos lá, questão de prova para a gente exercitar esses conceitos. Servidor público estatutário é aquele submetido a um diploma legal específico e que ocupa cargo público da administração direta e indireta, como autarquia, fundações e empresas públicas. E aí, pessoal, vamos por partes, né? Vamos fazer aqui como Jack. Ó, servidor público estatutário é aquele submetido a um diploma legal específico, tá? Ou seja, não é a CLT, se é um diploma específico, é um estatuto, é uma lei. Ocupa cargo, até aqui tá correto, relacionou servidor com estatuto, com cargo. A administração direta e indireta, o problema está aqui, ó. Autarquias, fundações e empresas públicas. Pessoal, empresa pública, ela não possui servidor estatutário, tá? Ela possui empregado público. Esse é o erro principal aqui dessa questão. Legal? Quanto às fundações, né, a gente poderia discutir aqui fundações públicas, né, de direito público, estas sim, as fundações de direito privado, não possuiriam ali o servidor estatutário, tá? Mas só esse erro aqui da empresa pública já é suficiente para a gente gabaritar a questão. Outra, a função pública compreende o conjunto de atribuições conferidas aos ocupantes, aos servidores ocupantes de cargo efetivo, razão porque não é exercida por servidores temporários. E pessoal, errado, né? Errado. Servidor temporário ocupa justamente a função pública. Legal? Mais uma. João, esse aqui é um tema muito manjado em provas, vamos exercitar porque a gente tem que chegar afiado realmente na diferença entre cargo, emprego e função. Olha só, questãozinha aqui do João. Após a aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado. Né? Por exemplo, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação pública, direito privado. Legal. Com a aprovação no referido concurso, João passará a ocupar cargo público efetivo, regido pelo regime jurídico único dos servidores públicos civis. E aí, pessoal, tá errado, né? O João passará a ocupar o quê? Um emprego público, legal? E não regido por regime jurídico único. Regime jurídico único é preocupante de cargo, né? Aqui ele será sujeito a CLT. Belezinha? Muito bem. Para a gente fechar aqui, pessoal, vamos aqui para essa última questão. Olha só. Decreto estadual que autorizar a criação de novos cargos públicos para a função de médico plantonista na rede pública de saúde deverá ser declarado inconstitucional. E aí, pessoal, o decreto criou cargo. Tá? O decreto criou cargo público. E a gente sabe que isso aqui
né, essa afirmação está correta, tá? O que está errado é o que fez aqui o decreto, tá? Por quê? Criação de cargo é algo que se submete ao princípio da reserva legal. Somente lei em sentido formal, 48, inciso 10 da Constituição Federal. Então um decreto, né, um mero decreto que cria cargo público, ele realmente deve ser declarado sim inconstitucional, porque exige-se lei formal para a criação daquele cargo. Legal? E com isso a gente encerra aqui esse bloco em que nós diferenciamos cargo, emprego e função. Espero que tenha sido útil.